Bom dia, pessoal. Tudo bom, pessoal do nono ano? Estamos aqui para nossa aula e espero que todos estejam bem, que todos se encontrem com saúde e logo logo estaremos em sala de aula para continuar o nosso convívio. Agora a gente vai falar, galera, sobre a União Europeia. A União Europeia é o maior bloco econômico do mundo. Todo mundo tem ciência desse bloco. Ele tem algumas características. É conhecido pela livre circulação de bens, de pessoas, mercadorias e a adoção de uma única moeda chamada de euro. Tem a origem datada em 7 de fevereiro de 1992. Porém, sua criação está ligada a processos antigos de criação do bloco europeu. Nós vamos falar também sobre o primeiro estágio do mercado europeu, que foi o Benelux. O Benelux foi um bloco criado ainda durante a Segunda Guerra Mundial e recebeu esse nome por conta das iniciais de seus integrantes, que eram 3: Bélgica, Holanda, que em inglês Netherlands é terras baixas, e Luxemburgo. Esses 3 países, eles hoje no cenário mundial, eles são países estáveis, com uma economia tranquila e são monarquias constitucionais, tudo bem? O grande objetivo desse bloco era de integração entre os 3 países em um mercado comum e único, que se pudesse reduzir todas as tarifas aduaneiras. O que é aduaneiras? Tarifas aduaneiras é a alfândega, a entrada de produtos que nós temos que pagar na alfândega. Apesar da existência da atual União Europeia, o Benelux ainda existe com o nome de União Benelux. Tudo bem, galera? Então a gente vai falar agora sobre o segundo estágio, que é o SECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Muitos autores e economistas e cientistas políticos não consideram o Benelux como a origem da União Europeia, mas sim a SECA. Existem essas divergências nesse momento, mas são os 2 estágios primordiais que deram início ao mercado europeu. Tudo bem? Então vamos lá. Você tem o SECA, que foi criado em 1952, que eram compostos pelos países do Benelux, mais França, Itália e Alemanha Ocidental. Então, ele recebeu a alcunha, um apelido de a Europa dos 6 países. Tudo bem? Por exemplo, a criação do SECA esteve diretamente ligada ao Plano Schuman, que foi um planejamento econômico do governo francês para integrar esses 6 países em questão e fazer acordos entre eles. Quando se fala aqui na Alemanha Ocidental, galera, até esse momento a Alemanha não tinha sido punida quando ela foi dividida
em duas Alemanhas pelo Muro de Berlim, tá bom? Então vamos continuar. Você vai ter aqui, galerinha, o terceiro estágio, que é o mercado comum europeu ou Comunidade Econômica Europeia. Ela vai se fragmentar dos dois blocos que vão passar, o Benelux e o SECA. Os países membros da SECA reconheciam que era necessário ampliar o mercado consumidor interno e acelerar o seu desenvolvimento. Então o que acontece? É mais ou menos quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, ela precisa o quê? Expandir os seus produtos. É necessário que isso ocorra. Em vista dessa situação, foi assinado em 57 o Tratado de Roma, que dava origem à Comunidade Econômica Europeia, que iria ter, além desses 6 países que eu falei anteriormente, teria a entrada da Inglaterra, da Irlanda, da Dinamarca, da Grécia, da Espanha e de Portugal. Então, esses 12 países eram os atuais membros que eles apelidaram de Europa dos 12. Tudo bem, galera? A comunidade foi caracterizada com um estabelecimento da livre circulação de mercadorias, serviços e capitais dentro dos países membros. Então se tinha uma alusão de proteger esses países contra o quê? Contra impostos abusivos, proteção dos seus produtos dentro e fora do país. Aqui, galera, vai acontecer uma situação com o final da Guerra Fria, que vai levar à queda no Muro de Berlim. A Alemanha, que estava dividida em duas partes, como eu falei, o lado ocidental e o lado oriental, eles vão se unificar e se tornarão uma única Alemanha. Tudo bem? O quarto estágio é o Tratado de Maastricht. Esse tratado dava início à criação do atual modelo de bloco econômico, que era chamado hoje de Comunidade de Estados Independentes e União Europeia, que previa o estabelecimento da livre circulação de pessoas, mercadorias, bens e serviços e os países membros. Você vai ter dentro dessa ideologia, dentro dessa cronologia, nós vamos ter a criação de uma moeda unificada, que vai ser chamada de euro. O euro foi criado durante o Tratado de Maastricht, em 1991. Porém, o seu uso inicial era somente para trocas cambiais entre países da União Europeia. Em 2002, o euro será oficializado como a moeda da Europa, do bloco. Porém, alguns países não irão adotar a moeda. Elas participarão do bloco, mas não darão nenhuma posição de utilização do euro. Por exemplo, Dinamarca e Inglaterra, esses dois países mantiveram
as suas moedas, especialmente a Inglaterra, que tem uma moeda forte que é a libra esterlina. Tudo bem? O euro demonstrou um rápido crescimento e passou a ser o grande rival do dólar americano. Ô, professor, você está de brincadeira, não existe outro tipo de dólar. O dólar australiano, você tem o dólar sul-africano, então você tem algumas situações. Que, entretanto, continua a ser a principal moeda utilizada em políticas financeiras e internacionais. Nós temos aqui o símbolo do euro. Eu queria agora um euro, tá? Hoje, galera, um euro vale R$ 5,60. Você vê, o euro no Brasil vale... Se você tem um euro na sua bolsa, na sua carteirinha, no seu cofrinho, se você quiser trocar por real, você vai ter R$ 5,60 no seu bolso. Que coisa bonita. E você tem a bandeira da União Europeia. Tá aqui, ó. Bandeira da União Europeia. Então, pessoal, esta é a nossa primeira parte. Tudo bem? Vamos agora para a segunda parte, que fala sobre a questão da economia europeia. Está aqui, ó. Título: A economia europeia ou da Europa fica a critério do cliente. Tudo bem? Tá lá. A economia da Europa. Apesar de ser o continente com o maior desenvolvimento econômico, a Europa ainda não consegue minimizar desigualdades sociais e econômicas entre países e regiões. Você tem a divisão da Europa Ocidental, que é uma Europa mais forte, e a Europa Oriental, onde você tem países que sofrem com crises econômicas e sociais. Quando você analisa o setor primário, o que é o setor primário, pessoal? É o extrativismo, é a agricultura e é a pecuária. Em especial, a agropecuária é a principal economia da Europa. Só que ela precisa de tecnologia de ponta. Já na Europa Ocidental, isso ocorre pelo o alto investimento. Já na Europa Oriental, isso já não ocorre com muita frequência, porque é o lugar que é menos o que desenvolvido, menos modernizado. Tudo bem? Nós dividimos a Europa economicamente por regiões e vamos falar cada uma delas. Tudo bem? A primeira é a Europa Ocidental, onde se destacam países como a Espanha, a França e o Reino Unido, que perfaz população de 196 milhões de habitantes. É considerada uma região muito populosa e povoada. E também tem o advento dos países do Benelux, do primeiro bloco da Europa, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que compõe o quê? Uma das regiões também mais industrializadas do mundo. Se diz que esses três países, se quisessem sair do bloco, eles teriam, sem nenhum problema, como eu posso falar, eles teriam de nada a depender do bloco europeu. Eles não dependeriam de ninguém para sobreviver. E eles têm
uma produção de energia muito boa, a extração de atividades minerais, cultivo de cereais e atividade turística, com destaque Mônaco, que é o Principado de Mônaco, onde nós temos um príncipe, o príncipe Albert, que era filho do rei Ranier, que é o príncipe que foi rei, e o filho dele é o príncipe de Mônaco. A Europa setentrional, o termo setentrional vem de sul. A Europa setentrional vem de norte, me desculpa. Meridional, que é sul, setentrional é norte. A Europa setentrional também tem economia baseada onde? Nas indústrias, especialmente o minério de ferro e o grande potencial hidráulico para a produção de energia elétrica, seriam rios de planaltos e produção de madeira para a celulose. Quando se fala nas outra atividade primária, estamos falando de agricultura e extrativismo, agora falaremos da pecuária. A pecuária não é muito desenvolvida devido ao fator do clima. O clima europeu, considerado polar e frio, atrapalha, além da pecuária, o desenvolvimento dos produtos o quê? Agrícola. E você tem épocas para plantar. Aqui temos exemplo do euro, da moeda europeia. Vamos falar agora da Europa Oriental ou do leste europeu, que tem a sua economia também baseada nas indústrias, na energia e dos minerais, sendo que esses países são enfraquecidos por causa, pessoal, da transição do socialismo. Por exemplo, quando a União Soviética acaba, era a União Soviética formada pelas 15 repúblicas socialistas. Essas 15 repúblicas vão se tornar independentes e irão proporcionar 15 canequinhas para os países que pediram o quê? Auxílio econômico. Onde você tinha a capital Moscou, onde ficava o Partido Comunista, e a cidade de São Petersburgo, onde até o início do século XX, 1917, era o lar oficial do imperador russo, o czar, onde o último czar foi Nicolau II, o último imperador do Império Russo, onde a agricultura também é a parte do seu espaço ocupado pelos cereais, onde o trigo se destaca, a criação dos rebanhos bovino, suíno e ovino. Você tem agora a questão da Europa, da sua grande maioria, que é a Europa Central. Em relação à economia, se destaca também as indústrias de equipamentos. É considerado uma área, pessoal, muito rica em produtos o quê? Carboníferos, de fósseis, com concentração siderúrgica e mecânica, especialmente a Alemanha, pelas suas maquinárias, a sua parte de indústrias químicas, automobilísticas e de eletrônica e eletrotécnica, e uma baixa produtividade agrícola na Europa Central. Tudo bem? Na Europa Meridional, como eu falei, a Europa do Sul, também tem sua economia baseada na indústria, destacando-se a Itália. A Itália, todo mundo viu, foi um dos países que espero que o seu mercado sobreviva, porque com a questão da pandemia, a Itália foi um dos países que sofreu muito com a morte de várias pessoas, onde
devido ao que ocorre no Brasil hoje, tiveram que fechar as suas empresas. Espero que isso passe. E eles também são sujeitos e sofrem influência do mercado americano. Tudo bem? Já a agricultura, ela se destaca pelo cultivo de cereais, trigo, milho, beterraba, açucareira. E a pecuária também sofre um problema muito sério por causa do clima quente, o clima frio da Europa. Tudo bem, galerinha? Espero que vocês tenham gostado da aula. Vocês tenham uma ótima terça-feira. Que Deus possa estar protegendo, abençoando vocês. E dentro de alguns minutos estaremos enviando para vocês alguns exercícios tranquilos para que possa ser feito. E eu irei corrigir e peço que todos me entreguem a resposta pelo privado. Um bom dia, estou na guarda aqui. Fiquem com Deus. Até já. Fui.